Existe um episódio muito precioso na Bíblia, que é aquela experiência do gigante Golias com o jovenzinho Davi. Quando a gente entende que o exército de Israel estava ali em Sucó, diante dos filisteus, e que havia um soldado em especial chamado Golias, que todos os dias enfrentava o exército de Israel, a gente fica sem entender exatamente por quê que não houve uma atitude da parte do exército de enfrentar de algumas formas os filisteus, sendo que muitas vezes Deus deu vitória sobre o povo de Deus com relação aos filisteus, os amalequitas e tantos outros. Mas olha só, essa história é incrível porque um jovem, um adolescente, vamos dizer assim, surge. Inclusive, seus irmãos eram soldados. Ele surge ali no ambiente da batalha. E ele surge com uma proposta de enfrentar o gigante Golias. O que nós vamos ler ali é que o próprio irmão Eliabe, ele vai se opor àquilo, vai se levantar contra o menino, né, o rapazinho Davi, e Davi consegue de alguma forma convencer ali os comandantes, o próprio rei, de que ele poderia enfrentar. Eles tentam até mesmo usar a armadura de Saul em Davi, para que ele usasse a espada de Saul. Mas dois problemas: Davi não tem condição de levantar a espada de Saul, porque é muito pesada, e ele também não cabe na armadura de Davi. Davi não era Saul. Ele não ganhou a batalha com as ferramentas de Saul. Ele não venceu aquele gigante filisteu com a força de Saul, com a estratégia de Saul, mas sim com a estratégia de Deus. Davi também não tinha a menor condição, alguma condição de vencer aquele gigante, a não ser que o próprio Deus estivesse com ele. Às vezes nós enfrentamos as nossas lutas no dia a dia, às vezes nós encontramos gigantes. Talvez hoje você esteja diante de gigantes aí na sua vida, na sua casa, na sua história. Quem sabe o gigante da sua história tem a ver com uma enfermidade, uma depressão que você está lutando contra ela. Quem sabe o seu gigante seja uma crise muito grande no seu casamento. Quem sabe o gigante que se levantou tem a ver com o seu passado, com feridas, com machucaduras, com abusos que hoje são fantasmas, que roubaram o seu amor próprio, que roubaram a sua autoestima. E isso tem sido um desafio muito grande. Eu não sei o que é gigante na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa somente. Gigante é o Deus Todo-Poderoso. Diante de Deus, querido, não existe gigantes. Ninguém e nada é um gigante diante do poder de Deus. Existem gigantes para mim, para você. Existem coisas que estão fora da nossa condição, da nossa capacidade, do nosso controle. Mas para Deus, não. Golias era gigante para o exército de Israel. Golias era um gigante diante de Davi. Mas diante de Deus, Golias não era absolutamente nada. Assim como os problemas que você está enfrentando são grandes, poderosos às vezes, tem destruído as suas noites de sono, tem atrapalhado o seu desenvolvimento, o seu crescimento. É uma pedra muito grande ter um filho envolvido com drogas, você dependente do álcool, dependente do jogo, sei lá, qualquer dependência, qualquer escravidão, qualquer fortaleza espiritual que se levantou na sua vida, eu posso garantir uma coisa para você: é nada diante do poder de Deus. Então eu quero desafiar você a se tornar um Davi. Eu quero desafiar você a ter coragem diante dos seus problemas. Eu quero desafiar você a enfrentar os seus problemas não pela sua própria força, mas com a força do Deus dos exércitos, conforme Davi mesmo falou, conforme ele mesmo reconheceu. Então, eu quero desafiar você a acreditar que as coisas podem mudar e você pode prosperar
Sim, espiritualmente, durante esse tempo que você está vivendo. Você pode mudar sua atitude do seu coração, antes mesmo de vencer os problemas que você está vivendo. Eu posso encher o meu coração de confiança quando tem uma fraqueza, que é a dúvida, que é a desconfiança. Eu posso encher o meu coração de fé antes de receber o livramento, a cura, a bênção. Antes disso, eu posso apresentar uma fé. Uma fé como aquela mulher do fluxo de sangue que achava que só precisava tocar nas vestes de Jesus. Como aquele centurião que falou: não precisa, mestre, ir na minha casa. Como aquele pai chamado Jairo, que é corajoso e vai correndo. Ele procura Jesus em todos os lugares, mas quando ele encontra, quando ele vai no lugar certo, onde Jesus estava, ele leva Jesus até a casa dele. E a filhinha dele, que já estava morta, simplesmente levanta. Então, algo que não tem como negar. O Senhor Jesus tem poder. O nosso Deus é grande e não existe gigantes diante dele. Você é aquele que pode confiar, acreditar, ir até o Senhor, mudar o seu coração, mudar a sua atitude, encher o seu dia, a sua semana e a sua vida de fé e fé extraordinária. Então, querido, continua, não desista, acredite, confie. Deus tem como colocar na sua mão, na sua vida, no seu coração, na sua mente, a arma certa. Para Davi foi uma funda, uma espécie de atiradeira, daquelas que a gente conhece no Brasil, não igual, parecida, mas para Davi bastou umas pedrinhas pequenas para que ele pudesse derrubar um gigante. Mas o que falta para você e o que precisa para você? Confie em Deus, seja um valente diante de Deus, com a força dele, com o poder dele, com a estratégia dele, você vai vencer todos os gigantes da sua vida. Que Deus abençoe demais seu coração e o coração da sua família.